de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4. Lembrando os meninos de 4 a 17 anos que as inscrições para o mês de Estado do Rio de Janeiro Infanto Juvenil terminam no próximo sábado. Próximo sábado agora mesmo, hoje é quarta, terminando no próximo sábado. Você deve ir ao Estúdio de Beleza Jorge Costa, rumo aqui número 9, em frente à Receita Federal, e fazer já a sua inscrição. Crianças de 4 a 17 anos, em 3 categorias, mini-mix, pré-teen e teen, e tem que ir acompanhada do seu responsável. Vá correndo ao Estúdio Jorge Costa e faça já a sua inscrição. Bem, gente, como eu disse no início do programa, nós vamos falar sobre as doenças do inverno. Eu adoro o inverno, mas é claro que a gente fica mais suscetível a algumas doenças, principalmente as crianças e os idosos. Mas no caso aqui, eu vou conversar com a doutora Tamires, que ela cuida de crianças, ela é pediatra e pneumologista. E a gente vai falar sobre isso com ela agora. Tudo bem, doutora Tamires? Bem, boa noite, Luiz. Prazer receber você no meu programa. Igualmente. E eu queria que você conversasse comigo a respeito dessas questões. Muita gente não gosta do inverno porque vem as doenças, tipo asma, bronquite, pneumonia, às vezes até alergias fortes. Como é que você lida com isso nesses períodos de inverno e como é que a gente consegue diminuir essa problemática que acontece, principalmente com as crianças? Exatamente. Como você falou, Luiz, no início do programa, o inverno chegou, né? Uhum. E com ele as doenças respiratórias. E as crianças, né, a faixa etária pediátrica acaba sendo mais acometida por essas doenças respiratórias. Principalmente as crianças menores de 5 anos e pior nas menores de 2 anos. Perfeito. Né? As crianças são mais acometidas porque, por natureza, elas têm imunidade mais baixa. Nos primeiros 2 anos, a imunidade da criança está se desenvolvendo. Uhum. Né? Então, ela pode ter vários quadros virais ao longo do ano. O que a gente pode fazer é redobrar o cuidado com as crianças, justamente por elas serem mais suscetíveis a esses quadros respiratórios. Uhum. As pessoas acabam procurando, né, no inverno, locais mais fechados, né, como restaurantes, shopping, assim, maior aglomeração de pessoas, ficando os vírus mais Lógico, circulantes. sem dúvida. Né? Além das variações de tempo que as crianças sentem mais. Uhum. Os cuidados que a gente pode aumentar com as crianças nessa época do ano é aumentar a ingesta de líquido, né? A criança tem que hidratar bastante, tomar muito líquido, uma boa alimentação, né? Aumentar a questão da higiene, né? Uhum. Principalmente os pais. Se está o pai resfriado no dia a dia, vai tossir, dá preferência usar um lencinho umedecido, não tossir na mão, usar toalha, se for possível, papel, né? Lavar as mãos frequentemente. Uhum. O potinho de álcool 70 guardadinho na bolsa é válido, porque os vírus, as bactérias se propagam ao falar, tossir por gotículas no ar e também por objetos. Então, aumentar esse cuidado da higiene evita a propagação dos vírus. O problema, né? doutora Tamires, é que nem todo mundo tem essa preocupação. Sim. E eu digo de modo geral porque os pais, normalmente, não veem essa gravidade que existe. E existe porque nós adultos temos várias bactérias, todo ser humano, mas a gente mexe com dinheiro, a gente mexe, vai na rua, aperta a mão de um do outro. E quando você espirra em cima de uma pessoa, hoje, por exemplo, eu estava passando na rua e vi um casal com a menina. E ela espirrou quase praticamente em cima de mim. Não que ela fez de propósito, não, deu vontade de espirrar, ela espirrou. Aí você leva aquele susto. Claro que eu tenho as minhas medidas de tomar minhas vitaminas, obviamente, para poder não ficar. Eu praticamente nunca pego resfriado, dificilmente, eu acho que em tantos anos, eu tenho 58 anos e eu nunca peguei resfriado forte, porque eu tomo vitamina todo dia. Entendeu? Independente de alimentação. Mas os pais não têm essa preocupação. E você vê que você está dando uma dica que é muito importante que os pais tenham e que, na verdade, eles não estão muito preocupados. Os pais e todos os adultos, né? De modo geral. Todos os adultos. E para as crianças também é muito importante, vale a gente ressaltar a questão da vacinação. Uhum. Né? Porque os resfriados, não existe uma vacina para proteger a criança contra resfriado. Mas vacina da gripe, todo ano tem campanha, está aí, as crianças podem e devem fazer. Além das vacinas do calendário nacional, que protegem as crianças das complicações que podem surgir por esses resfriados que são mais frequentes no inverno, né? Que complicações essas? As ites da vida, como a gente estava conversando. Verdade, né? A otite, a pneumonia, infecção de garganta. Então, está com calendário... Rinite, né? A rinite é um processo, a maioria das vezes, alérgico, né? Que piora também no inverno e, às vezes, acaba levando a mais produção do muco e, assim, as complicações infecciosas. E uma coisa que é muito importante a gente ressaltar, que resfriado não é motivo para
atrasar o calendário vacinal? Que isso é uma dúvida muito frequente das Uhum. mães. A única contraindicação para as crianças não se vacinarem, né, nessa época do ano, se estiverem resfriadas, é estar com febre. Sim. Passou a febre, ficou mais de 2 dias, 2, 3 dias sem febre, vacinar nossas crianças. Muito bem, vamos falar de uma coisa que muita gente às vezes pergunta. A questão de banho quente, quente demais ou morno. Automaticamente no inverno as pessoas têm uma certa dificuldade de tomar banho morno. Entra no banho muito quente. E aí, às vezes sai, pega um golpe de ar, aí fica de cama porque pega um resfriado. Principalmente as crianças. A mãe às vezes descuida, a criança sai do banho sem uma proteção, sem uma toalha, sem uma coisa, sem a outra. Qual é o ideal temperatura para um banho? Eu sei que é difícil, gente. A gente fala, gente, ore por mim que eu vou entrar no banho agora. Pô, gente, eu tomo banho de boa no inverno, tranquilamente. Você também pode tomar banho de boa. É, assim, é complicado a gente misturar uma temperatura para o banho, né? A gente tem uma estimativa da temperatura do banho para bebezinhos, para recém-nascido, que seria em torno de 37 graus, mais ou menos. Uhum. Ou então aquela temperatura que você coloca o seu antebraço e fica confortável. Sim. Né? Mas igual você falou, o cuidado que tem que ter é a mudança brusca de temperatura. Deu banho na criança, esteja já Com tudo organizadinho. tudo organizado, tudo prontinho, já seca a criança bem, já agasalha, para evitar esse estímulo da mudança brusca de temperatura. Uhum. Mas também vamos combinar, né, gente? Deixar a criança para não ter mudança brusca de temperatura, dar um banho gelado também. Não tem condições. Não banho tem gelado não condições dá, nesse isso é inverno, impossível. Não dá. Mas, Mas tomar esse cuidado. mas também muito quente demais não é favorável, quente demais, né? não é favorável. Mas assim, temperatura agradável. Que você Desde aguente. Exatamente, que fique agradável. Um teste bom é colocar o segundo. Que é difícil no dia a dia a mãe ficar colocando um termômetro para ver a temperatura da água. Exatamente. Colocou seu antebraço, está uma temperatura agradável, ótimo, pode fazer o banho da criança e evitar, como você falou, o golpe de ar, as mudanças bruscas de temperatura, porque hiperestimula mesmo o sistema respiratório das crianças. Isso a gente está falando de crianças que são acompanhadas pelos pais. Mas, por exemplo, uma menina de 10 anos, de 9 anos, já toma banho sozinha, praticamente. Então, como é que é os cuidados que tem que ter? A diferença de um bebê, obviamente, que a mãe tem que ter certos cuidados, mas uma criança com um pouco mais de idade, tipo 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, são todas crianças de qualquer jeito, né? Sim, mas essas crianças, as crianças maiores de 5 anos, sentem menos esses efeitos de mudança brusca de temperatura, né? É claro, tem que tomar cuidado, também se policiar. E a criança nessa idade, ela já está começando a entender mais, né? Então, os pais podem conversar com ela. E outra questão interessante também da mudança brusca de temperatura é quando os pais estão, por exemplo, dentro de casa, mas precisa sair, porque também não tem como colocar a criança numa bolha. Claro que né? não. A criança tem que ser criança. Você tem que criar anticorpos, inclusive. Né? A criança tem que ser criança. Agasalhar bem. Uhum. Agasalhar bem nossas crianças para evitar sair de um local mais quentinho. Quando vai, às vezes precisa, vai na casa da avó, vai numa festinha de aniversário. Agasalhar bem. É válido o gorro, o casaco, a touquinha. Agasalhar bem as crianças. Bom, vamos esclarecer. As doenças principais que a gente tem que tomar conta em relação ao inverno seria pneumonia. Pode relatar todas. De início, o mais frequente, né, a grande maioria das doenças do inverno são os quadros virais, que são quadros autolimitados, ou seja, do jeito que começa, ele se resolve e vai embora. A gente tem que ter cuidado com os sintomas. E aí que o pediatra, o pneumologista avalia e dá um suporte para as crianças, né? Os quadros gripais, quando apresentam alguns sinais de gravidade, como febre alta, né, que é febre maior do que 39 graus, febre persistente por mais de 2 dias, cansaço, esforço para respirar, vômito, recusa alimentar, que a gente começa a pensar nas complicações, que são infecção de garganta, é muito comum, otite, que é a infecção de ouvido, sinusite e a temida pneumonia, né? E essas asma, né? As crianças, assim, tudo isso que a gente conversou são quadros agudos, né? A gente trata e se resolve. Asma é um quadro inflamatório crônico, né? As crianças com asma no inverno sofrem muito mais, entram muito mais em crise, né? Então, tá sempre frequentando o consultório do pneumologista a cada 3 meses, hidratar bastante, tá com a medicação de uso contínuo em dia, né? Para as crianças asmáticas. E, de maneira geral, para todas as crianças, uma medida que é muito válida, que evita essas complicações infecciosas que a gente falou, a otite, amidalite, pneumonia, é a lavagem das narinas. Lavar o nariz com sorinho nasal.
Às vezes, a gente vê muito, às vezes, na internet, aquela questão, as mães chegam apavoradas no consultório do soro nasal, que joga 20 ml na narina, entra Nossa. soro de um lado, sai pelo outro, as mães... Que confusão. Não é bem assim, Não né? é bem assim, exatamente. É válido fazer a lavagem nasal várias vezes ao dia, sempre que vê que a criança está congestionada, está com o narizinho entupido, porque isso é uma medida que desobstrui mecanicamente e alivia a respiração da criança Uhum. e faz a higiene nasal. Onde fica a secreção parada, onde fica muco parado, é ambiente para proliferar a bactéria e vir as nossas ites, as Exatamente. infecções, os quadros infecciosos. Pode falar. E assim, a que quantidade fazer, né? Que é sempre a dúvida das mães. Quando for usar o sorinho fisiológico puro, nas crianças menorzinhas, né, menores de 2 anos, pode usar 1 a 3 ml em cada narina. 2 em 2, 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, várias vezes ao dia. Nas crianças maiores, a gente pode usar 3 a 5 ml, de 4 em 4 horas e sempre que for necessário. Soro fisiológico no nariz, à vontade. E quanto à questão da automedicação? Cada criança, cada caso é um caso. Uhum. Né? A automedicação é complicado, porque às vezes a gente pode mascarar um quadro. Exatamente. Né? Pode mascarar um quadro, pode estar tratando de maneira inadequada e acabar dificultando depois o tratamento correto, dificultar depois o pediatra ou o pneumologista avaliar. Então, a automedicação... melhor Zero. Não. Se fosse automedicar, que seja com soro nasal na narina e mel para as crianças maiores de 2 anos. Muito bem. Doutora Tamires, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali que está com você e você desse um recado para as mães, para as crianças, para esses cuidados. Tirando a questão da lavagem nasal com o soro, o que mais que elas têm que fazer é você com elas diretamente. Então, como a gente já conversou, né, são todas medidas de suporte, mas é muito válido que toda criança tenha um pediatra assistente, né, para acompanhar essas crianças, as crianças até os 6 meses mensalmente, depois trimestralmente e depois a cada 6 meses. Que uma criança bem assistida pelo pediatra vai ser sempre monitorada e fiscalizada dessas questões, desses sinais de alerta. Uma boa alimentação, tomar muito líquido, evitar no inverno local com aglomerações de pessoas, principalmente nos menores de 6 meses, né? Bebezinho, a mãe pode ser enjoada à vontade. Bebezinho não tem que ficar em local cheio de gente, nessa época de inverno é complicado. E, no mais, criança tem que ser criança, né? Criança tem que brincar e acompanhar, a gente dá um suporte. Quando tiver alguma dúvida, procura a gente no consultório de pediatria, de pneumologia, nessas questões das doenças respiratórias. E carinho, atenção é o que nossas crianças precisam. Você pode dar o telefone do consultório? Sim. Então, por favor. Eu atendo aqui na Crescer, né? O Espaço Pediátrico Crescer fica aqui no Edifício Átrio. O telefone é 2642-2100, nosso fixo. E o WhatsApp é 995234959. Gravei o número. Muito bom. Muito obrigado, doutora Tamires. Realmente foi bastante esclarecedor. Os cuidados são muito preciosos, até para evitar que hajam doenças agudas, como você falou. Então, a gente tem que prevenir para não acontecer. Exatamente. Muito obrigado pelo seu carinho, sucesso na sua carreira. Obrigada. E o programa está sempre aberto, sempre que você precisar. Obrigada. Obrigado a você. Até a próxima. Até. Bom, gente, não sai daí que depois do intervalo comerciais vamos falar sobre a ação da temperatura nos cabelos. Você que faz cabelo, escova e tudo mais, quer sair direitinho, e aí está um pouco mais nebuloso, o cabelo já dá um frizz. E aí quem vai resolver é o Jorge Costa. Depois dos comerciais, eu volto ao vivo pela Diário TV Canal 4. Até já.